Retratos da Vida, com Renato Gaúcho. Década de 1970. Antônio era um representante de uma fábrica de máquinas de costura. Vivia de um salário e das comissões das vendas que realizava. Apesar de casado, ter uma família, ele passava mais tempo na estrada, longe da mulher e dos filhos, do que propriamente fazendo coisas que lhe dessem prazer. Com a sua caminhonete Chevrolet C10, ele cruzava todo o interior da região nordeste do Brasil. E foi numa dessas viagens que ele se deparou com uma situação que nunca mais conseguiu esquecer. Naquele dia, ele estava indo visitar uma região um pouco afastada, no interior da Bahia. Chovia muito, a estrada estava toda esburacada e, pelo fato de já estar começando a escurecer, ele dirigia devagar, com toda a atenção. Até que, a certa altura, ele avistou uma pessoa na estrada. Apesar de, como já foi dito, estar começando a escurecer, e mesmo com toda aquela chuva, ele percebeu que tinha uma moça caminhando ao lado da estrada, assim bem devagar. Ao se aproximar, Antônio reduziu a velocidade e percebeu então que era uma moça de cabelo louro. Estava muito molhada e parecia estar com frio, pois caminhava abraçando o próprio corpo. Ele parou e perguntou para onde a moça estava indo. Em vez de responder, ela só apontou com o dedo, como que dizendo que estava indo em frente. Ele ainda perguntou se ela não tinha medo de ficar andando na estrada, naquela hora do dia, quase noite, debaixo da chuva ainda por cima, mas ela também não respondeu. Ele então perguntou se ela queria carona, pois estava indo justamente para aquele lado, e sem dizer uma palavra, ela balançou a cabeça em sinal de concordância. Antônio então abriu a porta e a moça entrou. Como estava toda molhada, ele lhe deu uma toalha para que pudesse secar pelo menos o rosto e os cabelos. A moça foi quieta o trajeto todo, não abriu a boca para dizer uma palavra. De vez em quando, ele dava uma olhada para ela e foi num desses momentos que ele percebeu que a moça era bem mais nova do que ele pensava. Se tivesse 13 ou 14 anos era muito, e vamos convir. Situação ainda mais perigosa. Imagine, uma menina andando sozinha na estrada naquela hora da noite. Alguns quilômetros adiante, ao passarem por uma porteira, ela apontou como que indicando que era ali que morava. Apesar de já estar um pouco escuro, Antônio notou uma casa assim um pouco mais adiante da porteira. Devia ser naquela casa que a menina morava. Parou a caminhonete, só que, como estava chovendo muito ainda, ele pegou uma capa de chuva que sempre trazia consigo e ofereceu a ela. Use essa capa aqui para você não se molhar. Amanhã à tarde eu devo estar passando aqui de volta, aí eu pego a capa com você, tudo bem? A moça não abriu a boca. Apenas pegou a capa das mãos de Antônio, vestiu ali mesmo, dentro da caminhonete, e desceu. Antônio ainda esperou entrar pela porteira, para só então seguir viagem. Ele ainda pensou consigo mesmo. Que moça esquisita, meu Deus. Não abriu a boca nem para agradecer. Mas tudo bem, amanhã eu passo por aqui na volta e pego a minha capa de novo. Ele sempre fazia uso daquela capa de chuva nas regiões por onde andava, de modo que era necessário pegá-la de volta. Seguiu viagem, fez as suas vendas e no dia seguinte, como previsto, perto de 4 horas da tarde, estava passando de novo na frente daquela porteira. Ele até pensou em passar reto, deixar a capa para trás, depois compraria outra, mas, como também estava com sede, resolveu parar e pedir um copo d'água. Bateu palmas, logo uma senhora apareceu, ele pediu um copo d'água, meio ressabiada a senhora o convidou a entrar, o serviu numa caneca de alumínio bem velhinha e enquanto ele bebia, perguntou da moça, da capa de chuva que tinha emprestado a ela. E nessa hora, a mulher franziu a testa. Moça? Mas aqui não mora nenhuma moça, somente eu e meu filho moramos aqui. Não, mas a senhora está enganada. Eu tenho certeza que eu deixei a moça aqui, nessa porteira. Ela ficou de me devolver a capa hoje. Antônio descreveu a moça,
E nessa hora, a fisionomia da velha mudou. Com a voz estrangulada, ela perguntou: cabelo louro? Bem novinha? E o senhor viu que ela estava caminhando na estrada de noite? Não exatamente à noite, já estava 6:30, 7 horas por aí. A mulher apenas balbuciou: olha, o senhor não é o primeiro que aparece aqui falando que viu uma moça andando aí na estrada. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o senhor viu foi uma visão. Visão? Não, senhora. Não pode ser. Eu dei carona para ela. Emprestei até a minha capa de chuva. Aliás, foi por isso que eu parei aqui, para pegar a minha capa de volta. A velha ficou olhando para ele, como se estivesse pensando o que ia responder ou o que fazer. Depois o convidou a entrar. Disse que queria lhe mostrar uma coisa. Os dois entraram na casa. Ela foi até outro cômodo. Dali a pouco voltou com um retrato. Era uma foto de uma menina. E ela queria saber se tinha sido aquela menina que ele tinha visto. E Antônio não teve nenhuma dúvida. Essa mesma, essa aí. Era o que da senhora? Filha? Neta? Não, ela não é nada minha. Ela era filha dos antigos donos dessas terras. Eles foram embora daqui já faz muito tempo. E, infelizmente, essa moça se matou. Se jogou dentro de um poço d'água. Como é que é? Não, a senhora está brincando comigo. A velha então lhe contou toda a história, do começo até o fim. A tal filha dos antigos donos daquele sítio só tinha 14 anos quando foi violentada por alguém que passava ali naquela mesma estrada. Nunca ninguém soube, nem a polícia, quem tinha feito mal àquela moça. Mas a violentou quando ela estava caminhando na estrada, aí a levou para o meio do matagal. Pelo jeito, tudo tinha acontecido justamente naquele ponto da estrada em que Antônio havia dado carona a ela. E o fato é que, quando foi violentada, ela acabou engravidando. E naquela época, muito mais do que hoje, era uma coisa difícil e vergonhosa para qualquer família aceitar aquela situação. Ainda menos a uma menina da idade que ela tinha. E ela ficou tão perturbada, tão deprimida. Dizem que até ficou meio ruim da cabeça e acabou se atirando dentro do poço d'água que tinha ali dentro daquela propriedade. Antônio ficou horrorizado com o que ouviu, mas não conseguiu acreditar que aquela moça para quem tinha dado carona fosse a mesma daquela história. Não tinha cabimento. Segundo a velha, depois que a menina se matou, toda a sua família tinha ido embora dali e nunca mais voltou. E ainda disse mais, que Antônio não era o primeiro a contar que tinha visto o espírito da moça vagando ali pela estrada. Descrente, apesar de estar vendo a fotografia da menina, e de fato era a mesma a quem ele tinha dado carona, Antônio só balançava a cabeça de um lado para o outro. A mulher então falou que o poço onde ela tinha se jogado ficava ali pertinho, a menos de 200 metros da casa. Perguntou se ele queria ir até lá, ver com os próprios olhos, porque, segundo ela, tinha até uma cruz ao lado do poço. Meio ressabiado, um pouco assustado também, ele acabou concordando e os dois então foram até lá. E ao chegarem diante daquele poço, até a velha se assustou. Chegou a soltar um grito. E Antônio não ficou menos assustado, porque ao lado do poço havia de fato uma cruz. Só que o detalhe que deixou os dois com o cabelo em pé foi que, pendurada naquela cruz, estava nada menos do que a capa de chuva que Antônio tinha emprestado àquela menina.